livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios da maternidade nos dias de hoje. Será que ser mãe hoje em dia ainda é possível? É o que você descobre a partir de agora no Observações. Segundo pesquisa do Data Popular, no Brasil existem mais de 61 milhões de mães. Mas será que ser mãe hoje em dia é fácil? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no Observações a Fernanda Teles, ela que é psicóloga e especialista em parentalidade positiva, e vem ao nosso programa hoje falar sobre o universo da maternidade. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui para falar sobre esse assunto que todo mundo tem interesse, que é mãe, né? Prazer, estou muito feliz de estar aqui disseminando esse conhecimento. E quantas mães existem no mundo, hein? Estou impressionada com essa informação. Bora levar um conhecimento de qualidade, científico para esse mundo das mães que eu tanto amo. Bom, Fernanda, já começo o nosso programa te perguntando o seguinte: na sua visão hoje, qual é o maior desafio de ser mãe? Nossa, são muitos os desafios, Henrique. A maternidade, ela é um chamado de evolução. E quando a mãe não atende esse chamado de evolução, e ela simplesmente repete os padrões do jeito que ela foi criada, os xingamentos todos que ela levou, ela repete, todo o autoritarismo que ela recebeu na infância, ela aplica novamente com seus filhos. Então, para mim, o maior desafio hoje é você não se tornar consciente do seu papel de mãe e simplesmente repetir todos os padrões herdados. Agora, qual que é o papel principal que uma mãe desempenha, por exemplo, na parentalidade positiva? O papel de uma mãe é sagrado. O filho, um bebê, ele nasce fusionado numa mãe. Então, mães felizes criam filhos felizes. Então, nosso papel ele é tão importante que se eu não estiver bem, se eu não cuidar de mim, se eu não tiver um processo muito forte de autoconhecimento, conhecer meus gatilhos, conhecer a minha criança interior, a minha criança ferida, provavelmente eu vou repetir tudo que fizeram comigo na minha infância. Eu vou simplesmente repetir isso com os meus filhos. Então é um papel muito sagrado. Um bebê é como se fosse uma semente. E ele vai nascer e quando a gente enxerga a semente, a gente não sabe que flor que vai vir dali. Então o nosso papel é cuidar dessa semente, é cuidar desse vir a ser, é nutrir esse solo. O solo seria o nosso clima da nossa casa, da nossa família, nutrir esse clima, cuidar de nós que somos os principais modelos para essa criança florescer. Então, se eu tenho um modelo de uma mãe que grita, xinga, pune, castiga, provavelmente é o que meu filho vai absorver, é o que ele vai fazer na escola, é o que ele vai fazer com os amigos. Então tem mãe que fala assim, eu não entendo por que meu filho grita tanto. Aí eu vou tentar ajudar e eu vejo que a casa dela é um caos. Todo mundo grita com todo mundo, aí ela quer um filho quietinho, obediente. Então é um papel tão importante, porque nós somos modelos e é uma missão sagrada de cuidar desse vir a ser de forma muito segura e para isso é preciso educar-se para educar. Agora, o que é preciso para ser uma boa mãe? A gente sabe aí que não tem manual quando se torna mãe, né? Então como ser uma boa mãe nos dias de hoje? Henrique, não tem manual, mas tem caminho, tem um caminho para você seguir. Que como eu falei, é o caminho da parentalidade, não somente da parentalidade positiva, mas da parentalidade consciente, da maternidade consciente. A maternidade tradicional é aquela que eu simplesmente vou entrar no fluxo, vou repetir padrões. E são padrões milenares. Há muitos e muitos anos a sociedade vem educando as crianças de forma muito agressiva. Nós naturalizamos dentro do nosso lar e também socialmente
uma forma muito autoritária. Você já ficou de castigo? Já. Você já levou xingamento? Muitos. Normal, a gente tem que tratar as crianças assim. Eu desumanizo uma criança pelo simples fato de eu ser mãe dela. Eu trato com desrespeito a pessoa que eu mais amo na minha vida. Faz sentido? Não, nenhum. Eu trato melhor os meus amigos do que os meus filhos. Se a gente for pensar, é isso que acontece. Na maioria dos lares, a gente trata melhor as pessoas que a gente convive fora do nosso lar do que dentro do lar. Então não faz sentido eu ficar repetindo o que a sociedade há muitos anos vem pregando. Então o que a parentalidade positiva veio nos falar? Opa, peraí, uma criança é um ser humano em desenvolvimento, eu preciso olhar para ele com respeito, eu preciso ser guia, eu preciso ajudar essa criança a se desenvolver e não silenciar, abafar, castigar. É comprovado cientificamente hoje que gritos, castigos, punições, eles geram fortes problemas no desenvolvimento emocional, cognitivo de uma criança. E aí você vai colher, né, os pais, as mães que estão assistindo, o que a gente vai perceber? A gente vai colher as consequências desses gritos, castigos, punições na adolescência. Então vem um adolescente rebelde, um adolescente que não quer estudar, que não quer ir para a escola, um adolescente agressivo ou até mesmo depressivo. Então os índices de suicídio a gente tem visto assim, entre os adolescentes tem aumentado muito, porque a criança não teve um espaço seguro dentro do seu lar para se desenvolver. Então eu vejo que o caminho hoje é o caminho da maternidade consciente. Qual é a minha intenção? Se eu quero ensinar o meu filho algo, será que eu preciso mesmo gritar, xingar, punir? Não. Existem muitas outras formas de se fazer isso. Por isso que eu falei, o lema dos meus projetos é sempre esse, educar-se para educar. Eu preciso conhecer a fundo outras formas de se fazer, senão eu vou simplesmente ficar repetindo. E apesar de não ter o manual, os filhos dão sinais de que essa educação está errada? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem comportamentos que são naturais de uma criança. Então, uma criança que chora muito e que deu uns tapinhas ali no irmão e deu até um tapinha na mãe. A educação desse menino não tá legal. Não. A gente precisa entender quais são os comportamentos naturais de uma criança. Uma criança se descontrola, uma criança de 3 anos dá birra, se joga no chão. Sim, tá tudo bem. Ela não sabe fazer diferente. Ela não tem recursos psíquicos para fazer diferente. A emoção vem, toma conta do corpo dela e aí ela se joga, ela bate, ela empurra. Então, esses comportamentos são naturais. Um adolescente que fica só no quarto, conversando com os amigos, não quer interagir com a família, pode ser que seja um comportamento natural de um adolescente. Agora, quando a gente percebe que as crianças estão se comportando de forma extremamente agressiva, coisas que têm acontecido que antigamente a gente não via, criança depressiva. Os remédios tarja preta para criança tem aumentado muito. Então, quando a gente percebe que a criança está passando por vivências que fogem desses comportamentos naturais de uma criança, aí sim a gente pode entender que está acontecendo algo naquela dinâmica da família. E às vezes, Henrique, nem é tratar mal a criança. Às vezes os pais brigam tanto. Às vezes o pai e a mãe tratam super bem o filho, mas entre eles brigam tanto que gera um estresse tóxico dentro de casa. E a criança começa a ficar insegura, começa a se sentir mal. Ela absorve aquilo ali, né? Ela absorve todo o clima daquela casa. Então, mas eu tô tratando super bem meu filho. Tá, mas não adianta se o clima da sua casa tá negativo, tá ruim. Então a gente tem que pensar na criação de um filho no todo e não somente em como você interage com seu filho.
Agora, você disse aí algumas questões como castigo, agressões, né, tanto verbal quanto físicas. Além disso, quais são os outros principais erros que você vê nas mães na hora de criar os seus filhos? Olha, eu vou voltar a repetir o que eu falei com você. A gente desumaniza os nossos filhos. A gente desrespeita os nossos filhos. Para mim, esse é o maior erro. É nós acharmos que por sermos mãe, a gente tem o domínio, a gente pode controlar, a gente quer que os nossos filhos façam tudo do nosso jeito, no nosso horário, como eu gostaria que fosse feito. Então eu quero que meu filho coma uma quantidade que eu acho que ele precisa comer. E aí eu falo com ele assim, vai comer tudo sim, engole isso tudo agora. Isso é desrespeitoso. Se você não gosta de feijoada, eu ponho um prato aqui na sua frente, Henrique, vai comer tudo agora. Por que é desrespeitoso eu fazer com um adulto e com a criança não? Se a gente for num supermercado e você me falar assim, Fernanda, eu quero aquele chocolate agora. E eu falar assim, não, Henrique, o chocolate agora não, vamos deixar para comer depois do almoço. E você falar, não, mas eu quero agora. E eu começar a te bater no supermercado. Ah, bater no Henrique é desrespeitoso, mas bater numa criança no supermercado não é desrespeitoso. Você entendeu a diferença de perspectiva? Então a gente tem que entender o seguinte, haja com o seu filho como você gostaria que as pessoas agissem com você. Então se você não quer que o seu marido grite com você, te trate com desrespeito, não faça isso com o seu filho. Então para mim, o maior erro que acontece dentro de casa é o desrespeito com as crianças e os adolescentes. Ok, Fernanda, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações aí para você. Fique por aí, a gente volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos,
com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os desafios da maternidade. Fernando, no último bloco nós falamos aí sobre alguns aspectos gerais da maternidade e agora a gente vai falar sobre o relacionamento entre mãe e filho. A gente vê hoje em dia muita falta de relacionamento, né? A gente vê as mães não interagindo com seus filhos, deixando de brincar com seus filhos. Como que isso influencia no dia a dia? Isso tem um impacto tão forte na vida de uma criança que se todas as mães soubessem disso, elas brincariam 10 minutos com os filhos, mas 10 minutos de presença verdadeira, de presença genuína. Porque o que acontece? Todo ser humano nasce com necessidades básicas de se sentir amado, aceito e importante. Se nós, mães, conseguirmos fazer com que os nossos filhos se sintam assim, eles não apresentarão desafios de comportamento. Então, principalmente nessa pandemia, o que aconteceu? As mães foram para dentro de casa, só que elas viraram mães fantasmas, porque elas estão dentro de casa. Só que aí o filho, o que ele entende? Minha mãe está dentro de casa. Mamãe, vamos brincar? Não, mamãe, não. A criança, ela não entende que a mãe está trabalhando. O que ela compreende? Qual que é a interpretação que ela faz? Minha mãe não me ama, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não gosta de brincar comigo. Então, a gente precisa tanto criar um vínculo seguro com os nossos filhos e explicar e falar com ele: filho, olha aqui, vamos criar um quadro de rotinas? Vamos colocar aqui que assim que a gente acordar, a mamãe vai brincar muito com você. E aí você se conecta fortemente com seu filho, sem celular, sem televisão. Você enche o copo dele dos afetos para ele se sentir bem, amado, aceito, importante. Aí depois você explica: olha, agora é hora da mamãe trabalhar. E depois você tem outro momento com ele assim durante o dia. Então você brinca, conversa, dá um passeio. Se sua casa tem um jardim, almoça junto, olhando no olho, sem celular, sabe? Então, não é quantidade, é qualidade. Os vínculos, eles estão ficando muito frágeis, porque nós, pais, estamos trabalhando tanto dentro de casa, tantos afazeres, a gente
as redes sociais mesmo, né? Elas são assim, elas raptam a nossa consciência. Às vezes a gente passa horas ali, ó, como uma fuga, né? Da realidade, de fugir um pouquinho do trabalho. E de repente meu filho tá ali, sozinho numa televisão, eu tô aqui sozinha no meu celular, e o meu marido está em outra televisão assistindo outra coisa. E cadê os vínculos? Então a gente não precisa estar o tempo todo com os nossos filhos, brincando o tempo todo, mas a gente precisa ter momentos de qualidade para que os nossos filhos se sintam amados, aceitos e importantes. Agora, isso que você disse é muito importante, a questão da tecnologia. A gente vê muitas crianças hoje, eu vejo aí alguns pais entregando não só para as redes sociais, mas para a tecnologia, né, para o YouTube, alguns canais aí infantis, também a televisão, os próprios videogames que hoje estão super em altas. Então, isso aí também é algo que tem distanciado as famílias e que lá na frente tem um retorno muito negativo, né? Henrique, é comprovado cientificamente hoje, os estudos cada vez mais estão aí para nos mostrar, por isso que eu acho bacana, a maternidade consciente, ela vem de muitos estudos científicos. E há 20 anos atrás, a minha mãe não tinha um livro para ler com tantas informações como tem hoje. Então, ela é muito científica. Então, ela mostra pra gente os resultados. E o que a gente vê? Que o uso excessivo de telas é extremamente prejudicial para crianças e adolescentes. Afetam tanto o desenvolvimento emocional, quanto o desenvolvimento cognitivo, social. Então, a gente precisa colocar limites. Nós somos a autoridade na vida dos nossos filhos. Eu não preciso ser autoritária para ser autoridade. Eu coloco limites. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que a parentalidade positiva, consciente, é extremamente permissiva. De forma alguma. Eu sou a mãe, eu coloco limites. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela reforça que até 2 anos de idade, a criança não pode ter nenhum tipo de acesso a telas. Por causa do excesso de luz, de cor, de som, isso deixa a criança muito agitada. Acima de 2, 3 anos, pode ter 2 horas de uso. Agora, na pandemia, já até flexibilizaram, né? Porque fazendo todas as atividades online, mais um joguinho que eu quero jogar, mais um tablet que eu quero assistir. Então, tirando as atividades escolares, a sugestão é que seu filho, acima de 3, 4 anos, fique no máximo 2 horas por dia. Então, assim, o que a gente está vendo hoje? Crianças passam 10 horas na frente de uma tela. Seja ela um pouquinho de TV, um pouquinho de videogame, um pouquinho de celular. Quando a gente viu, pronto, já foi-se 10 horas. E aí as crianças ficam mais agressivas, mais agitadas, mais nervosas, com dificuldade de socialização. O sono é alterado, então a gente precisa se preocupar muito com o uso excessivo de telas, é muito prejudicial. Não só com o tempo, mas também com o conteúdo que está sendo visto, né? Com certeza. E aí, eu acredito muito que na infância, eu como mãe, eu preciso controlar o que meu filho está assistindo. Por exemplo, eu não deixo meus filhos assistirem YouTube. Por quê? Começa de um, que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro. De repente, você não sabe mais do que seu filho está assistindo. Então, tem criança com Instagram. Instagram é para 18 anos. Então, a criança, de repente, ela tá ali, começa um abusador, entende que é uma criança, que ela tá ali desacompanhada. Então, começa a puxar papo, começa a conversar. A internet é um mundo sem lei. É um mundo sem dono. Então, se você deixa o seu filho exposto lá, ele vai ter acesso a coisas que você nem imagina e nem ele imagina que ele está se envolvendo, porque a criança vai sendo levada. Agora, com o adolescente, já não dá para ter esse controle de ficar vigiando, porque aí você quebra o que a gente estava conversando do vínculo seguro. Então, aí você tem que gerar um espaço seguro, de confiança, para que vocês possam conversar sobre o conteúdo que está sendo visto. Porque eu não acho legal você ficar pegando senha,
obrigando seu filho a te dar a sua senha. Que relação de confiança é essa que um adolescente vai ter com um pai que fica fazendo esse tipo de chantagem, né? Eu vou te dar o celular, mas só se eu tiver a senha e eu puder ver tudo. Tá, então você vê tudo, mas você não tem o que é de mais importante, que é a confiança do seu filho. E não tem a garantia também de que vai ver tudo, né? Não tem a garantia, exatamente. Agora, outra questão que a gente tem visto bastante também são as mães solteiras. A ausência do pai dentro de casa, como que as mães que se tornam, então, a gente chama de pães, né? Pai e mãe ao mesmo tempo, devem lidar com essa ausência masculina, principalmente na educação dos filhos aí? Você sabe que esse termo, mãe solteira, se a gente for analisar, ele não existe, né? Ser mãe não tem nada a ver com o estado civil. Então, hoje, existe uma forte campanha aí para não se usar esse termo mais de mãe solteira, mas mãe solo. É uma mãe que está ali criando um filho solo, né? Sozinha. E aí, é importante ter uma figura parental. Que seja uma figura parental respeitosa, consciente, que vai ser um modelo ali para o filho. Então, essa figura é extremamente importante. Agora, em casos de mãe solo, sempre vem uma figura masculina que vai fazer o papel. Às vezes um tio, um avô. Agora, o mais importante que eu vejo com as mães solos que eu trabalho, principalmente, é que a sociedade precisa olhar para essa mãe com mais respeito, precisa olhar para essa mãe com mais generosidade, porque ela está num campo de batalha sozinha e ela precisa de ajuda. Porque se já é difícil criar um filho com um companheiro que está ali, que te ajuda, que está segurando sua barra, né? Imagina uma mãe solo, é 2 vezes mais difícil. Então, contar com uma rede de apoio. Isso é o que a mãe solo precisa, contar com companheiros, com amigos e que a sociedade aponte menos o dedo para essa mãe. Agora, tem que tomar cuidado também com as interferências, né? A gente sabe que dentro de uma casa, não só onde existem mães solos, mas onde tem um casal ali, às vezes o pai desautoriza a mãe ou vice-versa, então isso influencia muito também na parentalidade, né? Influencia. É muito importante o pai e a mãe tentar trilhar o mesmo caminho. Porque imagina na cabeça de uma criança, Henrique, eu deixo um copo de leite cair no chão. E aí a mãe da parentalidade positiva, nossa filho, você deixou um copo cair no chão. O que você pode fazer agora para consertar isso? Né? A gente sempre foca em soluções. Aí esse é o meu caminho, o caminho da parentalidade positiva, consciente. Aí vem o marido. Vai ser desastrado! Olha o que você fez! Vai ficar de castigo agora! Então, toda vez que o filho faz uma coisa, ele já fica tenso. Porque ele não sabe se vai vir uma mãe que vai guiar, que vai ajudar, ou se ele vai levar um tapa. Agora, essas interferências também são extremamente negativas, né? Aí a mãe trata ali com carinho, com respeito, aí vem a avó. Na minha época, eu dava um tapa e estava tudo resolvido. Eu colocava de castigo e estava tudo resolvido. Então, isso é tão desconfortável, né? Eu acho assim, as mães podiam ter mais autonomia para cuidar dos filhos e, com segurança, fazer o que vibra no coração delas, o que faz sentido para elas. Acho que o mundo seria bem melhor sem esses palpites, viu, Henrique? Mas a gente tem que entender que as avós, os avós, eles querem ajudar. Então, assim, vamos aplicar a parentalidade positiva com eles também, vamos absorver o que tem de importante e deixar passar o que seu coração não acredita que vai dar certo. O duro é abrir a cabeça deles, né? Ok, Fernanda, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai saber as diferenças das mães de hoje com as do passado. Fique por aí, Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467.
Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os desafios da maternidade. Mas antes de voltar com a nossa entrevista, a gente vai conferir agora um VT gravado com duas mães, a de hoje e a de ontem, para saber quais as diferenças entre o que é normal hoje e o que era normal no passado. Vamos ver. É que falar de mãe é falar de amor, né? Falar de se doar, falar de renúncias, né? Tudo isso envolve a palavra mãe. Hoje em dia, de tudo pode, tudo é normal, tudo está valendo, esse excesso de liberdade, eu me sinto como que eu estou nadando na contramão, nadando contra a correnteza, né? E andando na contramão. Por quê? Porque eu não abro mão dos princípios. A minha família, né, é cristã. Então, nós fomos criados dentro dos padrões e dos princípios éticos, morais e espirituais, né, que o cristianismo aponta. Então, eu faço questão de passar estes valores, até mesmo na visão social, né, formação de caráter, obediência aos pais, a palavra do pai, do pai e da mãe, no caso, né, dos pais. Essa palavra, ela vale, né, a qualquer custo. Não tem meio termo. Eu crio os meus filhos mostrando para eles que eu sou uma mãe amiga, mas eu sou a mãe e não a amiga, que ele precisa separar o tratamento dele com os amigos e com a mãe, no caso, pai e mãe. Então, os desafios, o maior desafio, no meu ponto de vista, é como você conciliar isso, como você equilibrar.
Não de tudo uma mãe durona, uma mãe muito severa, uma mãe assim autoritária ao extremo, e nem de tudo uma mãe extremamente liberal, uma mãe que muito permissiva, uma mãe que não impõe o seu não, que a sua palavra não tenha valor. Então, o maior desafio, a maior dificuldade é essa, é de encontrar este equilíbrio. Olha, antigamente, o desafio era você sustentar. Hoje não. Hoje o desafio é você educar. Porque antigamente a educação era muito mais fácil do que você sustentar um filho. Hoje é complicado. Você faz de uma forma, eles querem aprender de outra. Para mim é muito importante, é uma dádiva de Deus. Ser mãe para mim é tudo, porque os meus filhos, para mim, são tesouros, sabe? E toda mãe devia pensar dessa forma, porque quando a mãe se realiza em ser mãe, ela consegue melhor enfrentar as dificuldades da vida. Porque para ser mãe você tem que estar preparada, primeiro no seu coração, na sua mente, no seu psicológico, porque com a dificuldade que está a educação hoje, com essa dificuldade também financeira, tudo muito difícil, eu acho que ela tem que pensar 2 vezes ou mais antes de botar um filho no mundo. Bom, Fernanda, nós vimos ali que apesar de passar o tempo e tudo mais, o amor de mãe é o que não deixa de existir, né? O amor de mãe é uma potência, né? É algo assim que não dá para explicar. É algo que você nunca vai entender, Henrique. O que é o amor de mãe? E acho que independente se foi no passado, se é hoje, esse amor incondicional, essa fonte de amor que a gente sente por um filho, isso aí não faz diferença se é lá do passado ou se é de uma mãe que acabou de ter um filho agora. Bom, Fernanda, e outro desafio também que a gente tem visto aí, muitas mães mandam pra gente em enquetes e tudo mais, na pesquisa também que eu fiz pro programa, eu vi isso nos relatos que muitas mães fizeram, é como lidar com esse fácil acesso a tudo, né? Hoje a gente tem acesso à informação, acesso a várias questões, tanto na internet, na tecnologia, quanto na vida real. Como que as mães devem lidar com isso? É censurar ou não? Construir uma relação de confiança. Construir um espaço seguro dentro de casa para que seja possível conversar sobre tudo. Então, eu costumo falar muito para as mães que eu atendo na mentoria, Henrique, você quer que o seu filho corra de você quando ele tiver um problema, ou você quer que o seu filho corra até você? Claro, a gente quer que o filho volte correndo para casa, para que a gente possa ajudá-lo. Aí tem muitas mães que começam, Fernanda, meu filho está mentindo demais, tudo ele mente, na escola ele aprontou, ele chegou em casa, ele mentiu, ele coloca a culpa no irmão, ele coloca a culpa no colega. Aí a gente vai perceber, tudo que ele conta, ele é castigado, tudo que ele fala, ele é punido. Então como que essa criança vai ter um espaço seguro para ela falar a verdade? Então, a criança ela começa a construir isso como uma forma de se proteger. Então, a gente não tem como controlar. É uma falsa ilusão a gente achar que a gente pode controlar os nossos filhos. Mas é na escola, é no vizinho, é com os colegas. O mundo não tem limite mais, né, Henrique? Perdeu-se os limites. Então, o que eu vejo? A gente precisa conversar de tudo, nós precisamos ser os primeiros a levar informação para os nossos filhos, deixar com que eles façam perguntas sobre as dúvidas que eles têm, né, sobre bebida alcoólica, sobre drogas, o início das relações sexuais. É tão importante os pais promoverem esse ambiente dentro de casa, porque aí sim, nós vamos ser o porto seguro realmente dos nossos filhos. Agora, muitos pais devem estar assistindo a gente, mas falam assim, como que eu vou falar isso com os meus filhos? Que são os chamados tabus, né? Uhum. Tudo que é tabu é difícil de se falar, mas nada melhor então que uma pesquisa, uma procura, né? As pessoas de hoje em dia também perderam o interesse em saber informações sobre tudo. Então, as informações estão aí disponíveis a quem quiser, justamente para que haja essa troca de informações dentro de casa, né? Exatamente, tem muitos livros, tem muitas formas de se abordar. E o principal
nem é o livro, nem é a forma com que você vai abordar. É criar mesmo esse espaço onde exista segurança, onde exista o diálogo para que pais e mães possam conversar abertamente sobre tudo. Porque uma educação autoritária, nós silenciamos os filhos. Numa educação consciente, a gente cria o espaço para o diálogo. Então é isso que é importante, não assim, quando falar, como falar, a hora que falar. Mas se existe um espaço seguro, as informações podem fluir. A criança vai ter uma curiosidade, ela vai ter ali aquele espaço para ela perguntar, ela não vai ser censurada. Então isso é que é importante. Tem um laço de amizade, né? Exatamente. E uma amizade na qual eu sou autoridade. Muitos pais, muitas mães, eles têm medo de perder a autoridade e por isso eles são autoritários. E não, eu sou autoridade na vida do meu filho. Eu posso ter uma relação de confiança, eu posso ter um vínculo seguro com ele e continuar sendo autoridade. Agora, a gente tem visto também nos consultórios de terapeutas e psicólogos, muitos dos clientes, dos pacientes são mães. Por que isso acontece? Hoje em dia, a gente fala que as mães estão ficando surtadas, não é à toa, porque está ficando dentro de casa, né? Uhum. Então, isso acontece porque é muita responsabilidade, você está ali gerindo uma vida, tendo toda a responsabilidade em cima dela? Henrique, é muita responsabilidade, sim. Só que o que acontece? Eu estou com um projeto muito especial que chama Escola de Heroínas. E a gente vai trabalhar todas as forças que tem dentro de um ser humano. E a gente tem a força do masculino e a força do feminino. O que aconteceu? Por muitos anos, agora que tem se falado muito sobre a força do feminino, do sagrado feminino, por muitos anos nós vivemos em uma sociedade patriarcal. Uma sociedade onde a lente é masculina. Então a gente enxerga o mundo por um viés muito masculino. O que é isso? Nós perdemos, a mulher perdeu um pouco da força feminina dela. Porque ela precisou correr atrás da força masculina e vamos lá, e vamos conseguir um emprego, e vamos produzir, eu quero sucesso, e foi a luta, e foi a guerra, e foi trabalhar. E a força do feminino, da conexão, de estar ali presente com os filhos, de corpo e alma. Eu não estou falando que a mulher tem que ficar em casa, não, de jeito nenhum. Mas a força feminina, o sagrado feminino, foi deixado um pouco de lado. Então, a força masculina dentro da mulher, ela está ofuscando a força do feminino dela. E aí, essas forças em desequilíbrio fazem com que a mulher ela entre nessa estafa. Então, olha que loucura. Essa coisa do gritar, do bater, do xingar, é uma coisa muito do masculino. E a mulher internalizou isso como sendo natural. Então, ela está indo contra a essência dela. A essência de ter um filho, de cuidar de um filho, de estar presente na vida desse filho. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro para todo mundo que está nos assistindo. Quando eu engravidei da minha filha, eu trabalhava aqui em Pará de Minas, morava em Itaúna, e eu ficava assim, orgulhosa, eu vou trabalhar até o último dia. Eu pegava a estrada todos os dias, então assim, um dia antes da minha filha nascer, eu estava assim, achando o máximo eu pegar a estrada, dirigir. Isso é muito do masculino. Produzir, ser produtiva, levantar um troféu para a sociedade que mesmo grávida, eu consigo fazer isso. Provar que é capaz, né? Provar que eu sou capaz. Mas o que o meu corpo estava me pedindo? Para eu pegar a estrada todo dia, trabalhar igual uma louca? Não, o meu corpo já estava gritando. Fernanda, desacelera, você tem uma vida dentro de você, você não pode correr esse risco. Mas eu passei por cima desse sagrado feminino que estava cuidando de mim e do meu filho. Até que um dia no meio da estrada eu comecei a passar muito mal, o celular não pegava, eu tive que pedir ajuda, eu tive que pedir meus pais para ir lá me socorrer. Então, olha que loucura, a gente não precisa disso. A gente precisa manter em equilíbrio
as forças do masculino, da produtividade, do sucesso, da carreira, mas também a gente precisa pegar essa energia do feminino e nos preservar, nos cuidar, nos acolher, ter essa conexão profunda com meu filho. Eu tenho uma força feminina de gerar uma vida. E eu tô pegando essa força e deixando com que o masculino silencie essa força. Então, por estarmos em desconexão interna mesmo com a nossa essência, a gente tá ficando louca porque a gente não dá conta de tudo. Trabalho, casa, filho, e aí eu me atropelo, eu deixo de cuidar de mim para cuidar da humanidade. Então, por isso que tem tantas mães aí tão com estafa mesmo, né? Mental, né? E como reverter esse quadro? Muito autoconhecimento, muito mergulho para dentro de si, buscar a sua essência, buscar a sua força. Se eu não vivo a minha força, a minha essência, eu não consigo vibrar no amor, na alegria, na felicidade, se eu não estou na minha essência. É como se eu fosse médica e o meu sonho fosse ser arquiteta. Aí eu vou ser aquela médica que eu nunca vou estar feliz, nunca vou estar satisfeita. Então, peraí, qual é a minha essência? O que eu gosto de fazer de verdade? Como é a Fernanda mãe? Eu entrei para a parentalidade positiva quando eu me vi totalmente desconectada com a minha essência. Eu sou uma pessoa tão amorosa, tão alegre. Quando eu me vi gritando com a minha filha, eu falei, peraí, essa não sou eu? E aí eu me desconectei da minha essência. Então, é um processo muito profundo de conexão e para isso, de conexão com a essência nossa, e para isso é muito autoconhecimento. É um processo longo de buscar quem eu quero ser nesse mundo de verdade, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. A parentalidade positiva me ajudou a descobrir não somente a mãe que eu quero ser para os meus filhos, mas a mulher que eu quero ser para o mundo. Ok, Fernanda, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem aí as considerações finais do nosso programa. Fique por aí, Observações volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas.
Pensou Fiat, pensou Pavep. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, tá esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os desafios da maternidade. Bom, Fernando, ao longo do programa inteiro nós falamos sobre questões relacionadas à maternidade, o relacionamento dentro e fora de casa. E agora falando então de parentalidade positiva. Ao longo do programa a gente falou sobre isso. Explica melhor para quem está nos assistindo a parentalidade positiva, como que funciona, em quais aspectos ela pode ajudar a mulher a se tornar mais mulher e também mais mãe. A parentalidade positiva é uma filosofia de vida, é uma forma de criar os filhos com muito mais consciência. Eu vou alinhar a minha intenção ao que eu realmente quero desenvolver no meu filho. De onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, primeiro eu preciso fazê-la se sentir mal? Por que eu preciso castigar o meu filho para ele tirar uma nota melhor? Se eu faço o meu filho se sentir mal, será que ele vai estar motivado? Será que ele vai estar encorajado a estudar depois que eu coloco de castigo, grito, xingo? Não, não faz sentido. Então, o que acontece? Eu quero que o meu filho tire uma nota boa, eu vou e coloco ele de castigo. Você percebe que os comportamentos estão desalinhados com a minha intenção? A minha intenção enquanto mãe é fazer com que o meu filho melhore, fazer com que o meu filho estude mais. Então, eu tenho que encorajar o meu filho e não punir o meu filho. Então, a parentalidade positiva, ela é muito mais que uma forma de educar. Ela é um estilo de vida, ela é uma filosofia de vida, onde a gente vai mudar muito o nosso mindset. A gente vai quebrar padrões, a gente vai cessar com uma forma extremamente autoritária de se criar um filho, permissivo, e a gente vai para o caminho do meio. Como que é esse caminho do meio? É um caminho onde eu vou ser firme, porque ela não é permissiva, e eu vou ser gentil ao mesmo tempo. Então são inúmeras ferramentas, mas muito mais do que as ferramentas, é uma consciência. Ela é um chamado de evolução para que a gente possa criar os nossos filhos, principalmente por meio do respeito mútuo. Meu filho vai me respeitar a partir do momento que eu começo a respeitá-lo.
e por meio de uma educação sem nenhum tipo de punição. Agora, você tem visto aí que as mães têm que falar também como que deve ser, a gente falou muito das mães aqui, como deve ser o relacionamento de cima para baixo, mas o contrário também tem que ter uma sintonia, né? O relacionamento de filhos com os pais, principalmente com as mães. A gente vê hoje em dia, principalmente, que está muito, tudo corrido, né? Os filhos deixando os pais de lado, as mães, né? Às vezes a mãe fala alguma coisa, o filho deixa ela falando sozinha, dá as costas. Então, isso também os filhos têm que rever, né? Henrique, um filho age assim porque fizeram assim com ele. Então a gente vê casos absurdos assim, né? De filho matando pais, filho colocando o pai lá no asilo e não quer nem saber. E aí eu fico pensando, como que será que essa criança foi tratada? Será que ela foi tratada com respeito, com carinho, com amor? Será que essa criança se sentiu verdadeiramente amada, aceita e importante? Henrique, eu tenho certeza que uma criança que foi criada dentro dos princípios da parentalidade positiva e consciente não faria isso com o pai, não faria isso com a mãe, porque o vínculo é muito forte, o vínculo é muito seguro. Mas vínculos frágeis, é isso. Os filhos na adolescência, eles vão começar a fazer com os pais o que eles receberam. Então, nós somos modelo. Então, seja modelo do que você quer que seu filho seja. Então, trate seu filho como você gostaria de ser tratada lá quando você estiver na terceira idade, né? Ok, Fernando, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e a mensagem aí para o Dia das Mães? Nossa, deixar uma mensagem para o Dia das Mães é difícil, né? Depois de tantas informações interessantes que a gente trocou, o que eu quero falar para todas as mães é que em cada mãe habita uma heroína. Dar à luz é por si só uma proeza heróica. E muitas vezes a gente está desconectada dessa proeza, dessa força. E aí a gente não consegue demonstrar para os nossos filhos o nosso amor incondicional. A gente ama de forma condicional. Se você não comer tudo, a mamãe não gosta de você. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. O que era para ser um fluxo potente de amor, a gente vai colocando condições. E não é nossa culpa. Nós somos criadas assim. Mas chegou a hora de trazer mais consciência para a sua maternidade, para o seu maternar e fazer diferente. Um filho é um chamado de evolução. Aceite esse chamado e eu tenho certeza que você vai descobrir uma potência, uma mãe, uma heroína que você nem imaginava ter aí dentro de você. Ok, Fernanda, obrigado pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande por e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você que é empresário e quer ver a sua marca aqui no nosso programa, é muito fácil. Entre em contato com esse WhatsApp que aparece no seu vídeo. Você também pode conferir todos os programas que já passaram aqui na tela da TVI no meu canal do YouTube. Vai lá, e não se esqueça de se inscrever no canal. Você também pode acompanhar os bastidores do Observações no Instagram e também no Facebook. O Instagram agora, o Observações tem um Instagram exclusivo dele. Segue lá, programa Observações. Bom, eu não posso deixar de terminar o nosso programa aqui sem dar aí um feliz Dia das Mães a todas as mães paraminenses e da região também que assiste ao nosso programa. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais observações com análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!